Olá, pessoal. Bom dia novamente. Muita paz, muita luz. Que Jesus nos ilumine. Possamos começar bem a nossa semana, não é mesmo? Bom, está começando agora o seu programa André Luiz no Cotidiano, aonde nós estamos estudando o livro Endereços de Paz, trazendo reflexões sobre as mensagens que André Luiz reuniu nesse livro. Eu sou Andressa Bispo, é sempre com grande alegria e satisfação vir aqui junto de vocês refletir sobre essas mensagens. Quero agradecer à equipe Renovando Consciências, que permite que esse trabalho aconteça, e também aos outros canais parceiros que retransmitem esse nosso programa. A equipe do Consolar Esclarecer, Estação de Luz, também nós temos aqui em Lives TV Espiritismo, TV7, Casa Seara de Luz, André Luiz, todos esses canais estão retransmitindo o nosso programa. Desde já, pessoal, nosso muito obrigada. E agradecer a Deus também por essa oportunidade de estudo, de conhecimento, de reflexão, onde nós temos condições de abraçar a doutrina espírita e tudo que nos é revelado por meio desses espíritos mensageiros de Jesus que vêm ao nosso encontro, nos trazer consolo, instrução e conhecimento. Se você quiser deixar aqui para mim o seu bom dia e a cidade da onde você está nos vendo e nos ouvindo, fica à vontade. Eu dou um bom dia ao vivo aqui para vocês, tá ok, pessoal? Bom, o tema que a gente vai estudar hoje é intitulado Registro da Vida. E essa reflexão, essa pequena instrução, ela vai nos falar sobre qual é a utilidade do corpo físico na nossa trajetória das reencarnações. Vamos aqui ver o que André Luiz fala e depois a gente reflete juntos. Então, ele diz assim: não despreze seu corpo. Um músico não interpreta a melodia usando instrumento desafinado. Todos nós, quando encarnados na Terra, somos viajores no carro do corpo físico. Para que lado abre você a janela da própria observação? Para o campo ou para o charco? Para o abismo ou para o céu? Se uma árvore singela nasce para produzir e auxiliar, por que teria a criatura humana de corporificar-se no mundo unicamente para férias? Viver para quê? Para aprendermos a viver bem e a viver para o bem. Então, veja, pessoal, André Luiz, aqui, ele faz algumas comparações do nosso corpo físico com um carro em movimento durante uma viagem, também com uma árvore que tem uma utilidade no nosso planeta Terra, e ele pergunta por que nós, reencarnando, não vemos a utilidade desse instrumento dado por Deus, que é o corpo físico, para trabalharmos nos mundos em qual nós estamos inseridos. Deixa eu falar um bom dia aqui primeiro para a Antonieta, está sempre aqui nos acompanhando. Antonieta Bezerra, bom dia. Alessandra e a todos os ouvintes. É a Andressa, viu, Antonieta? Não tem problema, eu te perdoo. Bom dia, seja bem-vindo. Lá de Riachuelo, Sergipe. Obrigada pela sua presença, Antonieta. Ela está grudadinha em todas as nossas lives. Obrigada, viu? Então, voltando aqui ao texto, muitos de nós não damos a devida atenção a esse corpo físico. E, às vezes, a nossa atenção ela é demasiadamente estética, né? A gente dá mais atenção à estética do corpo, a gente cultua muito o corpo físico e esquece do espiritual. E aqui há uma situação onde nós nos preocupamos com as questões espirituais, mas esquecemos de que o nosso carro, o nosso veículo de manifestação do pensamento e do sentimento aqui na esfera física é o corpo. Muitos de nós não entendeu ainda
a importância de cuidar de maneira adequada e saudável desse instrumento físico. Cuidar dos órgãos, cuidar da higiene, cuidar da saúde de toda a sua composição fisiológica é obrigação, ou pelo menos deveria ser obrigação de todas as criaturas encarnadas e reencarnadas. Porque se você prejudicar o teu corpo físico, como ele está ligado ao perispírito, você irá prejudicar o perispírito e, por sua vez, numa futura reencarnação, você virá com todas as dificuldades e as feridas causadas numa vida anterior. Olha o tamanho da responsabilidade, olha o tamanho do embaraço que a gente causa por falta de conhecimento sobre o corpo físico. Então, se a gente for buscar aqui no Livro dos Espíritos, tá? Objetivo da reencarnação, aqui é da encarnação. Porque Deus nos dá essa condição, com que propósito? Por que nós precisamos encarnar e reencarnar num corpo de carne? Se a verdadeira vida espiritual é a vida do espírito. E aqui na resposta, né, Kardec pergunta: o objetivo da encarnação dos espíritos qual é? E aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, veja, o primeiro propósito, o primeiro objetivo nas vistas de Deus, para que nós possamos cumprir, é que todos nós, através da existência, da experiência em corpos de carne, possamos chegar à perfeição. Tem outro meio? Os espíritos vão explicar aqui, se a gente consegue chegar sem encarnar. E aí ele continua a resposta. Para uns é uma expiação, porque depende muito das nossas ações, das nossas escolhas em vida. Então, se ao invés de você aproveitar uma existência buscando chegar à perfeição através do caminho do bem e do amor, você se engajou e adentrou ao caminho do mal, depois você vai precisar, dentro de uma nova reencarnação, reparar esse mal. É a famosa expiação. Então, não tem como, pessoal, nós evoluirmos manchando o nosso espírito de maldade, perversidade e falta de compaixão para com o nosso semelhante. Não tem como. É por isso que a gente precisa expiar, reparar, para que se purifique em nós as nossas imperfeições. Não é admitido nas casas celestiais, nos mundos felizes, espíritos ainda imperfeitos. Não é. Lá existe uma reunião de espíritos que já trilharam o caminho das escolhas, do livre-arbítrio, da expiação, das provas, e obtiveram sucesso nesse caminho. Então, não tem como nós adentrarmos sem merecimento, sem conquista dessa perfeição a esses mundos mais avançados. Nós vamos continuar ficando presos aqui nesse ciclo reencarnatório até que a gente entenda isso. Mas ele continua aqui a resposta dizendo assim: para uns é uma expiação, para outros uma missão, né? Já não é tanto uma questão de resgate, mas uma questão de cumprimento de ordens mais elevadas. Aí ele diz assim: mas
para alcançarem essa perfeição, olha aqui, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as dificuldades da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Aí ele ainda continua dizendo, visando ainda outro fim, a encarnação, o depor o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, seriam as provas. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí tem uma observação aqui ainda. A ação dos seres corpóreos, dos seres encarnados no corpo físico, é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que essa mesma ação, que nessa mesma ação, né, dentro do universo das reencarnações, eles encontrassem, ou seja, nós encontrássemos um meio de progredir e de se aproximar dele. De quem? De Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, veja, pessoal, a encarnação não é um privilégio. A encarnação não é vontade do espírito ou não. A encarnação não é um passeio de férias dos espíritos imortais. A encarnação, ela é imposta por Deus com alguns objetivos. E podemos afirmar e dizer que o objetivo principal é que, através das várias reencarnações, nós cheguemos à perfeição espiritual. E no meio desse caminho, para se chegar a essa perfeição espiritual, nós usamos o corpo físico como instrumento, né, para percorrer essa trajetória. E é através do corpo físico que a nossa vontade como espírito se manifesta, cria as ações, cria os pensamentos e o sentimento e os coloca visível no plano físico. Então, como é que a gente vai culpar o corpo físico? Culpar as limitações de um organismo, se quem as produziu, se quem as criou, tudo o que nós somos hoje foi gerado no nosso espírito. O perispírito é a força criadora do corpo físico. É por isso que nós não podemos lesionar o nosso corpo com maus hábitos, com vícios morais e com vícios físicos. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar lesionando o nosso perispírito. E vamos ter que responder por essas lesões. Mas, pessoal, agora aqui, numa página do André Luiz, essa página ela está aqui, ó, em Ação e Reação, no livro de André Luiz, capítulo 19. É uma página muito interessante, intitulada Sanções e Auxílios. E o que eles vêm discorrer aqui nessa página? Lá no mundo espiritual, o André Luiz se depara com uma escultura, com uma estátua em plena praça no mundo espiritual. Essa escultura, essa estátua, é justamente do corpo físico
e de toda a sua organização fisiológica. E ele fica intrigado. Fica intrigado. Como assim? A gente está no mundo espiritual, por que que tem uma estátua do corpo físico aqui no mundo espiritual? E aí o instrutor vai explicar o porquê. Vamos acompanhar para a gente poder entender? E ele diz assim, ó. Depois de entendimento com os internados, o instrutor Druso aqueceu a dispensar alguns minutos de conversação educativa. Explanara brilhantemente sobre o problema das provas na experiência terrestre, alertara-nos quanto à necessária renovação mental nos padrões do bem, destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo, para a colheita de simpatia, sem os quais todos os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de ser transitados. Junto dele, enquanto prelicionava, fora colocada a singular escultura, uma estátua notável reproduzindo o corpo humano, transparente aos nossos olhos, a qual apenas faltava o sopro espiritual para revelar-se viva. Patenteavam-se ali, à nossa visão, todos os órgãos e apetrechos do carro físico, sob a proteção do sistema nervoso e do sistema sanguíneo. O coração, à maneira de um grande pássaro no ninho das artérias enrodilhadas na árvore dos pulmões, o fígado, a feição de um condensador vibrante, o estômago e os intestinos como alambiques técnicos e os rins, quais aparelhos complexos de filtragem, convidava-nos a profunda admiração. Contudo, nosso maior interesse concentrava-se no sistema endócrino, no qual as glândulas se salientavam por figurações de luz. A epífise, que é essa glândula que a gente tem, né? A epífise e a hipófise são glândulas hormonais que a gente tem aqui atrás. A tireoide, as paratireoides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as bolsas genésicas caracterizavam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perispirituais, que se combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas, singularmente ajustadas através dos plexos, emitindo cada centro irradiações próprias, constituindo seu conjunto num todo harmônico que nos impelia à contemplação estática. Então, veja vocês, a gente desencarna, deixa aqui o corpo físico para virar pó, chega lá no mundo espiritual, encontra uma estátua, uma escultura transparente, aonde é possível ver por dentro desse corpo físico todos os órgãos, desde o coração ao rim, ao pulmão, o sistema sanguíneo, o sistema de nervos, e também ver toda a constituição de hormônios, transmitido por cada um pelas suas glândulas próprias. O quanto não deve ser maravilhoso para um médico, para um fisiologista, para um terapeuta que estudou anatomia, se deparar com uma escultura dessa, aonde de forma viva ele pode interagir com todo esse sistema fisiológico e entender, vendo de fora, toda a vivência, toda as situações das células, das glândulas, agindo e reagindo ali no corpo físico. E aí a gente fica estático, porque a gente achou que o corpo físico não tinha muita importância. A gente acha que o corpo físico usou, acabou, jogou fora, tá tudo certo. E não é bem assim. E o instrutor agora ele vai explicar o porquê devemos dar a devida importância a esse corpo que nós estamos possuindo agora. E ele diz assim:
Anotando-nos a surpresa, o chefe da casa disse bondoso: habitualmente convidamos a atenção de nossos internados, né, todos aqueles que desencarnaram e estão lá se recuperando no pronto-socorro, para os veículos de nossas manifestações. Quais são esses veículos? O corpo físico é um deles. Mostrando-lhes quanto possível a correspondência entre nossos estados espirituais e as formas de que nos servimos. É indispensável compreendamos que todo mal por nós praticado conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência, e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Ou seja, foi aquilo que eu disse para vocês. Cada vez que o nosso espírito se atormenta, carrega dentro de si uma parcela, uma porção de maldade, de perversidade, de ódio, de rancor, de ciúme, de todas essas imperfeições que contaminam, que prejudicam e que lesionam o espírito e o perispírito, isso se reflete no corpo físico. Isso já é conhecido por nós. A maioria das nossas enfermidades são ocasionadas no perispírito e se transportam para o corpo, na tentativa de nos dizer que tem alguma coisa errada com nós. Aí ele diz assim: em todos os planos do universo, não é só no sistema solar nem na Terra, mas em todos os planos do universo, tudo aquilo que a sua mente puder alcançar, tá? Somos espírito e manifestação, pensamento e forma. Eis o motivo porque no mundo a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, ou seja, com origens espirituais, se quiser realmente investir-se da arte de curar. E tocando a bela escultura à nossa vista, continuou: da mente clareada pela razão, sede dos princípios superiores que governam a individualidade, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico. Então, veja, a nossa mente, o nosso cérebro é comandada pelo nosso espírito. E da nossa mente, do nosso espírito, partem todas as vontades a se refletirem e a se manifestarem no organismo. Isso é fato. E aí ele continua aqui assim: por intermédio de raios ainda inabordáveis, a perquisição humana, ou seja, por sistemas que a gente ainda desconhece, raios esses que vitalizam os centros perispíriticos, ou seja, os nossos centros vitais, ou os nossos 7 chakras, que são também traços de união entre o perispírito e o corpo físico. E através dos nossos 7 chakras, essas energias fluem de um para o outro. E ele diz assim: em cujos meandros se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que a seu turno despedem recursos que nos garantem a estabilidade do campo celular. Então, pessoal, a gente é movido pelos hormônios. Os hormônios, eles constituem grande parte do equilíbrio do nosso corpo físico. Se você tiver um desregramento em um dos seus hormônios, você já vai ter uma complicação orgânica. E esses hormônios, eles são controlados, eles são equilibrados por esses chakras, que são essas rodas energéticas emissárias das energias que vêm do perispírito. Essas energias passam por essas rodas energéticas e se transferem ao nosso corpo, que regulam toda a nossa constituição orgânica. E ele continua nos dizendo assim: em cujos membros se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que a seu turno despendem recursos
que nos garantem a estabilidade do campo celular. Como é óbvio, nas criaturas encarnadas, esses elementos se consubstanciam nos hormônios diversos que atuam sobre todos os órgãos do corpo físico através do sangue. O homem comum que já conhece a tiroxina e a adrenalina, energias fabricadas pela tireoide e pelas suprarrenais, com influência decisiva no trabalho circulatório, nos nervos e nos músculos, não ignora que todas as demais glândulas de secreções internas produzem recursos que decidem sobre a saúde e enfermidade, equilíbrio e desequilíbrio nos indivíduos encarnados. Ora, em substância, como é fácil de ver, todos os estados acidentais das formas de que nos utilizamos no espaço e no tempo dependem, assim, do comando mental que nos é próprio. Para vocês entenderem, quando ele fala aqui, em substância, como é fácil de ver, todos os estados acidentais das formas que nos utilizamos no espaço e no tempo dependem, assim, do comando mental que nos é próprio. Qual é esses estados acidentais das formas de que nós utilizamos? O corpo físico. Corpo físico são esses estados acidentais das formas que nos utilizamos. Porque nós, de encarnação a encarnação, trocamos a roupagem, trocamos a vestimenta física, a aparência exterior, mas não trocamos o espírito. E o que comanda justamente essas formas acidentais é a natureza moral de pensamento e de sentimento que provém do nosso espírito. É isso que ele está falando aqui. Mas aí tem uma coisa bem interessante, já encaminhando aqui para o final, nesse texto, que ele diz assim: é por isso que a justiça de Deus, sendo o instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente em nós mesmos. Em toda e qualquer ocasião que lhe defraudemos os princípios. A evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para os cimos da vida superior, enquanto que o mal significa sentença de interdição, constrangendo-nos às paradas mais ou menos difíceis de reajustes. Então, vejam, pessoal, estar encarnado é estar numa viagem divina, rumo à perfeição divina. Estar habitando um corpo de carne é se prover da manifestação viva das nossas vontades e dos nossos pensamentos. Como é que nós vamos manifestar a vontade, o sentimento em nós, aqui no meio dos encarnados, sem esse instrumento chamado corpo físico? E aí ele vai colocar uma situação aqui de todas as criaturas que desencarnaram e que prejudicaram seu corpo físico, e até mesmo o destruíram, o mutilaram, o viciaram. O que acontece conosco se nos encontrarmos numa situação dessa? Como é que a gente chega lá no plano físico? Se você tem vícios físicos, vícios morais, se você tem muitas imperfeições, como é que isso reflete aqui na sua vida passageira de encarnado? E depois você vai se encontrar de que forma no mundo espiritual? Então, ele vai relatar isso para a gente. Ele vai dizer aqui assim: inegavelmente, respondeu o instrutor, é preciso, né? Primeiro, André Luiz pergunta: é admirável o trabalho educativo em andamento nas zonas inferiores, com vistas à reencarnação. Todo mundo tem que reencarnar, principalmente quem se encontra em zonas inferiores. A saída de reeducação, de oportunidade na prática do bem é a reencarnação. E aí ele diz assim: inegavelmente,
é preciso confirmar a todos os nossos irmãos em vias de retorno ao círculo dos homens que o corpo carnal, o corpo físico, com as tarefas que lhe são consequentes, vale por verdadeiro prêmio da bondade divina, que é necessário valorizar. Aqui nas esferas purgatoriais, olha, eles estavam lá dentro das esferas purgatoriais, onde o pessoal encravado no mal se reúne lá para refletir e para purificar as suas mazelas. Então, ele fala, aqui nas esferas purgatoriais, contamos com verdadeiras multidões de criaturas desencarnadas que procedem do mundo em deploráveis crises alucinatórias, após malversarem os bens da vida humana. Muitas, por infelicidade da própria ignorância, da falta de conhecimento, não puderam acomodar-se a qualquer tipo de concepção religiosa. Não tiveram nenhuma orientação religiosa a respeito da importância do corpo humano e que isso vai refletir depois no mundo espiritual. E aí ele coloca aqui, entretanto, milhões de pessoas, longe do respeito pela fé maternal que as esclarecia, nos compromissos esposados perante Deus, entregavam-se conscientemente à crueldade mental, cavando ruína e amargura para si mesmas. Porque o mal infligido a outrem era sempre mal que amontoava sobre suas cabeças. O Emmanuel, ele costuma dizer, pessoal, que você querer se vingar de alguém é como se você tomasse uma taça de veneno. Porque a primeira pessoa que é prejudicada por essas vibrações deletérias da vingança, do ódio, do rancor, é aquele que está portando esse sentimento. E há uma continuidade muito mais intensa desses sentimentos na criatura após a morte. Nesses círculos purgatoriais, nesses círculos onde essas almas se reúnem para ali refletirem sobre o seu estado mental, esses sentimentos predominam e é difícil até desses nossos irmãos enxergarem que estão fazendo mal para eles mesmos. Porque estão fixados na monoideia de se vingar, de prejudicar o outro, porque o outro lhe passou a perna, porque o outro fez aquilo de ruim com eles. Então, há todo ali um fechamento de ideias em torno de uma sensação e até mesmo de uma energia que vai deformar o próprio perispírito. Quando a gente pensa em rancor, em ódio, quero voar no pescoço do outro porque ele falou torto comigo, porque ele me passou a perna, a gente tem que entender que todas essas energias ruins se impregnam no nosso sistema nervoso, que eles têm a capacidade de mudar o nosso sistema hormonal, prejudicando e matando as células boas. É por isso que a gente fica doente. É por isso que sai ferida, que sai alergia. É por isso que o coração palpita, que dá disritmia cardíaca, que dá ansiedade, que dá depressão. Porque nós nos alimentamos dessas energias ruins. Não somente o nosso espírito, mas o nosso corpo físico é alimentado por energias que vêm do perispírito. Não é só a comida material aqui que move o nosso corpo físico. A luz do sol, as energias da natureza e principalmente a nossa energia vibrátil do pensamento e do sentimento
trabalham no nosso campo físico como energias salutares, que dão equilíbrio, que dão vida, que dão energias positivas de bem-estar. Quer fazer um teste? Quer fazer um teste? Para de pensar em coisa boa agora e começa a pensar em coisa ruim. Faz esse teste. Começa a pensar em como você vai fazer para se vingar e para voar no pescoço daquele que, de alguma forma, você achou que te fez mal. Começa a pensar de maneira perversa. Começa a se chorar de raiva, porque você não pode matar aquela pessoa, aquele irmão. E ver como é que o seu corpo e o seu espírito vai se encontrar. Faz esse teste. E depois disso, você pensa no perdão. Você perdoa todas as más ações que te fizeram e segue aquela famosa frase de Emmanuel: trabalha, ama e serve. Para você ver e sentir como é que o seu corpo físico vai ficar. Você fica leve. É como se você se libertasse de algemas, de amarras. Você abre o seu campo visual espiritual para outras coisas. Porque você não está mais preocupado em se vingar, em querer que o outro sinta aquilo que você sentiu. Você agora está pronto para amar. Esse é o nosso bem-estar físico. Jesus disse que nem só do pão viverá o homem. Era exatamente isso. Nós precisamos buscar em nós a renovação, o refazimento espiritual, que nos colocarão andando de caminho, lado a lado no caminho, de mãos dadas, com as virtudes do Espírito. E é claro, tudo reflete no nosso instrumento, que é o corpo físico. E aí, para encerrar, pessoal, ele continua aqui dizendo, é assim que desentrançadas da matéria densa, ou seja, desenlaçadas do corpo físico, aqui aportam ou aqui chegam, batidas pelo remorso e pelo arrependimento, padecendo frustrações lamentáveis, quando não estacionam por tempo ou menos longo em furnas expiatórias, nas quais presas de antigos adversários ou de velhos comparsas do vício, sofrem tristes alterações em seus centros de força, a se expressarem na mente por desequilíbrios funestos. Então, veja, todo esse pessoal que não entendeu ainda o que veio fazer aqui, por que está andando encarnado aqui no mundo físico, e que maltrata não somente o corpo físico com maus hábitos, com vícios, sejam eles morais ou físicos, esse pessoal, depois de se encontrar nessa triste situação lá no mundo espiritual, eles ainda acabam alterando os seus centros de forças no perispírito. Então, há uma situação prejudicial que vem de ações aqui materiais que refletem depois no nosso perispírito, no mundo espiritual. E aí? Como é que a gente conserta isso? Como é que a gente regula o que foi desregulado? Como é que a gente equilibra novamente os campos energéticos, os nossos chakras, se a gente quase que matou eles, quase que extinguiu esses campos energéticos aqui durante a vida? Como que a gente faz? Vamos ver aqui o que o instrutor fala. Ele diz assim, ó, os companheiros desencarnados que despertam devagarinho, olha, os companheiros desencarnados, aqui no item 8, que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver, encarando face a face o imperativo do renascimento difícil no mundo, passam a trabalhar aqui laboriosamente, vencendo óbices terríveis e superando tempestades de toda a sorte, para a conquista dos méritos que descuraram durante a permanência no corpo,
de modo a implantarem no próprio espírito os valores morais de que não prescinde, dispensam para a sustentação de novas e abençoadas lutas no plano material. E ele continua: é assim que todos nós, para o recomeço das lides carnais, para o recomeço nas reencarnações, solicitamos o regime das sanções ou alguém, quando não dispomos do direito de fazê-lo, não obtém, suplicando em nosso benefício as autoridades superiores. Ou seja, a partir do momento que nós tomamos consciência de todas as nossas imperfeições e de tudo de ruim que a gente provocou para a gente mesmo, a gente está lá sofrendo no mundo espiritual por conta de erros numa existência passada, por conta de se debruçar nas imperfeições, de se agarrar somente às paixões materiais, ao conforto, ao prazer, à comida, né, ao sexo, aos 7 pecados capitais, vamos dizer assim, e esquecendo de que tudo que é prejudicial ao corpo também é prejudicial ao espírito. Quando a gente entende isso, se arrepende e luta e aceita as novas reencarnações que serão dificílimas, mas a gente as enfrenta com coragem, com determinação de melhora, então há uma possibilidade de corrigir erros, há uma possibilidade de renascer. Porque se você está com Cristo, nova criatura você é. Você renasce, não só como espírito, mas renasce num corpo físico muito mais leve, com possibilidades de feitos longe da esfera do mal, da esfera que te coloca na situação ainda de espíritos imperfeitos. É por isso, pessoal, que esse texto aqui de André Luiz, Registro da Vida, ele deve ser lido, ele deve ser estudado, para que a gente possa realmente entender e compreender a sua importância. Vamos, então, sempre que a gente for nos debruçarmos a uma ação, quando a gente sentir vontade de reagir mal a um acontecimento, lembremos que tudo que nós damos retorna para nós. Retorna para nós. A gente tem que lembrar disso. Tudo que nós damos retorna para nós. Então, se você dar o mal, esse mal vai retornar para você mesmo. Então, fica aqui hoje as reflexões da segunda-feira, André Luiz no cotidiano. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou colocar um poema aqui muito bonito, que vai falar justamente sobre o perdão que nós devemos ter, principalmente começando por nós mesmos. Tá? Eu me perdoo. É preciso que a gente se perdoe primeiro dos nossos erros e dos nossos equívocos, para que a gente também consiga perdoar o outro e seguir adiante. Então, eu espero que vocês gostem desse poema. Continuem ligados na nossa programação. Muito obrigada, Antonieta. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente durante essa reflexão. Se vocês gostarem, se inscreva, deixa seu like, compartilhe a mensagem. É importante para a gente. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até a próxima segunda. Ave Maria, plena de graça, Deus é contigo, lírio de luz. Dentre as mulheres, a abençoada, a escolhida, a serva amada, ao ventre afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho a contemplar
Eu me perdoo o amor que pensei não merecer e o olhar de puro fulgor que escondi ao te ver. Eu me perdoo a alegria que nunca usufruí e o riso solto que um dia afoguei dentro de mim. Eu me perdoo a ira e a vingança cruel com que amarguei tua vida com descaminhos de fel. Eu me perdoo o mal que desejei ao irmão e o pecado real que não merece perdão. Eu me perdoo os meus sonhos abandonados ao vento, mas que minha alma sufocam, mal esquecidos no tempo. Eu me perdoo a descrença que nunca me consolou, meus dias de só cegueira, de mágoa, medo, rancor. Porque nos meus dias mortos em só arrependimento, o sol sorriu-me aos olhos em convite ao recomeço. Porque nas noites de culpa em que minha alma tremia, o claro da cheia lua meu quarto escuro invadia. E ao pé do lindo arbusto em que chorei com pesar, sorvi o ar mais que puro que veio me consolar. Onde a flor bela do campo, humilde, a mim se abriu, me perfumou seu encanto, não me cobrou, só sorriu. Se a natureza em doçura que planta a vida tão simples, mostrou-me que a alma escura brilha também sem limites, e o universo que pulsa tão pleno me perdoou, quem sou eu para cultivar culpa, se tudo em tudo é amor? Por isso eu hoje me acolho, me recomponho enfim. Hoje eu me ergo em consolo para um recomeço sem fim.